Então, vamos continuando aqui na nossa história de ergonomia. História tratada da ergonomia do ambiente, conceitos, aplicações, aquilo que eu já falei para vocês que nós íamos tratar aqui no nosso feed. E aí, hoje eu queria trazer um assunto que não é exatamente fundamentado na ergonomia do ambiente, muito pelo contrário. Nós vamos tratar um pouco da ergonomia mais ampla. Você que trata de ergonomia, que faz análises ergonômicas, que estuda, que trabalha com ergonomia, certamente você conhece a NR17. Se alguns dos nossos seguidores aqui são estudantes ou profissionais da arquitetura e não têm ainda muita familiaridade com a ergonomia, a NR17 é a norma oficial de ergonomia no nosso país. Então, eu quero tratar um pouco da NR17 e vocês vão entender o porquê dessa colocação quando eu falei que nós íamos tratar de ergonomia do ambiente construído. E a NR17 é a norma geral de ergonomia. E por que eu estou tratando disso? A NR17 ela preconiza que nós façamos análises ergonômicas das situações de trabalho. Isso é uma demanda do Ministério do Trabalho. Muitas empresas são autuadas por falta de laudos ergonômicos. Eu não gosto muito deste termo, laudo ergonômico, porque laudo às vezes nos remete àqueles trabalhos que são assim meio que padronizados. Quando um laudo, na verdade, precisa de uma intervenção ergonômica, de uma avaliação profunda de ergonomia. Bem, o nosso tema é o ambiente construído. Lá na NR17, fala de AET, Análise Ergonômica do Trabalho. Em toda análise ergonômica do trabalho, em toda a AET, na verdade, é uma metodologia de avaliação ergonômica. Existem outras. Mas nela está preconizado, tanto na NR17 como nos livros que você encontrar de AET, você encontra um módulo lá que fala de ambientes físicos. E aí, quando trata de ambientes físicos, se fala que nós devemos observar legislações referentes à temperatura, ruído, vibração, alguns casos ambientes toxicológicos, luminosidade, extremamente importante. E aí nós devemos fazer medições nos locais e comparar com aquilo que as normas nos dizem que deve ter. Que nível de iluminamento, que nível de ruído, para qual tipo de atividade. Em alguns momentos nós somos levados a estudar também, a avaliar o layout. Mas a questão que eu quero colocar é que quando nós colocamos o nosso olhar sobre um ambiente construído, nós precisamos ter um olhar sistêmico, um olhar bem global, bem completo sobre esse ambiente. E isto vai envolver uma quantidade de variáveis significativa. Nós precisamos observar, além das variáveis de conforto ambiental, como chamado lá na arquitetura. O que é que se trata no conforto ambiental? Questões de luminosidade, ruído, temperatura. Quando nós olhamos com o olhar de ergonomista sobre o ambiente, nós precisamos olhar também as questões que envolvem segurança, layout. Não podemos deixar de olhar para o posto de trabalho ou o posto de atividades, porque é ali que a pessoa está. Lembre que a sua cozinha é um posto de atividades. É um posto de trabalho onde as pessoas passam horas na cozinha. E quando nós colocamos esse olhar ergonômico, nós precisamos nos preocupar com o material de revestimento. Este ambiente que eu estou trabalhando, ele tem alguma legislação que impacta sobre ele, que diga que materiais eu posso usar, o que é mais adequado para o meu ambiente. Quando eu observo as cores, quais são as cores que eu tenho que colocar aqui? O hospital tem que ser branco ou verde claro? Não sei. Essa é uma boa pergunta.
Quando nós nos preocupamos com o mobiliário, que tipo de mobiliário? Que quantidade de mobiliário eu tenho que colocar? Com qual distribuição? Qual layout? Qual o arranjo físico desse mobiliário? Eu vou ter pessoas circulando ali dentro. Como é que esse ambiente é usado? Como é que eu analiso o ambiente em uso? Como é que eu faço isso? Então, o que é que eu quero fazer nesta nossa fala? O que é que eu quero trazer à nossa mente? Quando eu falei da AET e falei de uma série de variáveis para que eu observe o ambiente, e faltou uma importantíssima. Talvez você tenha lembrado aí. A acessibilidade. Mas Vilma não falou na acessibilidade. Gente, é claro, se um ambiente não é acessível, ele não é ergonomicamente adequado. E aí, onde é que eu quero chegar com essa conversa toda? Eu quero chegar na conversa que você pode enriquecer a sua AET, a sua análise ergonômica do trabalho. Ela pode ser extremamente enriquecida se você insere dentro da AET, dentro da avaliação para gerar o seu laudo ergonômico, se você insere uma análise do ambiente. Dentro da AET, você insere uma análise do ambiente. Mais adiante, algum dia, eu vou falar um pouco de MEAC. Alguns já ouviram falar de MEAC aqui. A MEAC é uma metodologia ergonômica para o ambiente construído, que eu desenvolvi lá na década passada. No ano 2007, ela foi publicada a primeira vez, e nesta avaliação, nós verificamos todos esses dados do ambiente. Então, nós vamos deixar aqui para uma próxima conversa essa MEAC. Mas hoje, eu quero propor que dentro de um AET possa ser feita uma avaliação do ambiente. O que é que você acha dessa ideia? Vamos conversando.